Você já se perguntou por que sente medo mesmo quando não há nenhuma ameaça real? Por que o coração acelera, o corpo paralisa e a mente começa a inventar cenários negativos, mesmo em momentos de silêncio absoluto? A verdade é que o medo é uma das forças mais silenciosas e destrutivas da existência humana. Ele não grita, sussurra, não aparece, se esconde. E exatamente por isso é tão perigoso. O medo é um inimigo invisível que vive dentro de nós. Ele não precisa de fatos para existir, só precisa de imaginação. E quanto mais alimentamos essa imaginação com dúvidas, inseguranças, comparações e falta de ação, mais ele cresce. Você pode até achar que seu problema é a falta de motivação, de dinheiro, de apoio ou de tempo. Mas, na maioria das vezes, o verdadeiro obstáculo é o medo disfarçado de desculpa. Ele é mestre em se esconder atrás de frases como "agora não é o momento", "eu ainda não estou pronto", "e se não der certo?". Ele adora quando você adia decisões, posterga sonhos e finge que ainda está se preparando. Mas aqui está o choque. Quanto mais você espera, mais ele cresce. O medo se alimenta da inércia, da ausência de ação. Quando você não se move, sua mente entra em um modo de sobrevivência onde tudo vira risco. A zona de conforto se transforma numa jaula invisível e você se acostuma com ela como se fosse normal viver acorrentado. Napoleon Hill, autor de Quem Pensa Enriquece, dizia: "O medo é apenas fé no fracasso." Ou seja, quando você sente medo e deixa de agir, está acreditando mais no fracasso do que na vitória. Está colocando sua fé no lado errado da história. E a Bíblia confirma isso de forma direta. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada. 2 Timóteo 1:7. Você percebe o que isso significa? O medo que você sente não veio de Deus. Ele não é parte da sua essência espiritual. Pelo contrário, o que Deus colocou em você foi poder, a capacidade de transformar. Foi amor, a energia que vence toda a escuridão. E foi equilíbrio, a mente clara que enxerga além do caos. Então, por que temos tanto medo? Porque esquecemos que o poder já está em nós. Esquecemos que o amor nos liberta. E principalmente porque deixamos de agir. Sim, a chave é essa. O medo não é vencido com pensamentos positivos, com frases motivacionais soltas ou com mais teoria. Ele só é derrotado com prática, com movimento. Você não elimina o medo pensando nele. Você destrói o medo andando na direção contrária a ele. Mas aí surge outra pergunta. Se a ação é o antídoto, por que ainda nos sentimos travados? Porque a mente humana foi programada, biologicamente, para evitar riscos e buscar segurança. E quando você decide mudar, sair do ciclo, quebrar padrões, o seu cérebro dispara o alarme. Ele não sabe que você está tentando evoluir. Ele só entende que você está saindo da zona que ele conhece. E por isso, ele ativa o medo como proteção. É nesse ponto que muitos voltam para trás. Confundem desconforto com sinal de que algo está errado, quando na verdade é apenas um sinal de que algo novo está prestes a acontecer. Por isso, muita gente vive uma vida inteira no piloto automático, presa em rotinas que não ama, cercada de pessoas que não a inspiram, carregando medos que não entende. E o mais trágico, convencida de que não pode mudar. Mas hoje você está diante de uma nova verdade. O medo é um fantasma que desaparece quando você acende a luz da ação. Acredite, você não está sozinho nessa batalha. Milhares de pessoas já venceram medos profundos apenas dando o primeiro passo. E é exatamente sobre isso que falaremos na próxima parte. Como a ação transforma o medo em combustível e a disciplina em liberdade. Continue comigo. Na parte 2, vamos mergulhar na ciência da ação, na força da disciplina e no impacto direto que tudo isso tem na sua mente e na sua vida. Se o medo é um fantasma, então a ação é a luz que o dissipa. Mas não se trata de qualquer tipo de ação. É preciso entender que, biologicamente, a sua mente foi construída para buscar gratificação imediata, não resultados sustentáveis. Por isso, enfrentar o medo requer mais do que coragem.
requer estratégia. A primeira verdade sobre a ação é que ela precisa ser intencional. Não adianta apenas se movimentar sem direção, como quem gira em círculos para parecer ocupado. O medo adora a confusão. Ele se fortalece quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, mas não conclui nada. Quando você se sente exausto, mas continua no mesmo lugar. É aí que entra a ciência do hábito. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, afirma: você não se eleva ao nível de seus objetivos, você cai ao nível de seus sistemas. Garina. Outras palavras, o seu medo não será superado com promessas. Será vencido com hábitos pequenos, repetidos todos os dias, até que seu corpo entenda que a nova versão de você é real, não um plano vago de mudança. E aqui mora um dos maiores segredos do comportamento humano: a dopamina. Você foi programado para buscar o que gera dopamina, o hormônio da recompensa. Só que o seu cérebro passou a associar dopamina com distrações fáceis. Redes sociais, séries, açúcar, pornografia, rolagem infinita de feeds, tudo isso ensina o seu cérebro a evitar esforço e buscar prazer instantâneo. O problema? O que gera crescimento raramente dá prazer imediato. O que gera vitória raramente é confortável no começo. Por isso, ao iniciar um novo hábito, acordar mais cedo, fazer exercícios, dizer não àquilo que te distrai, você se sente desconfortável. O cérebro não vê recompensa imediata, então ativa a resistência. E é aqui que o medo retorna disfarçado. Isso não é para você. Você não vai conseguir manter. Desista antes que se frustre. Mas esse é o momento exato em que você deve continuar, porque a constância reprograma a mente. E a reprogramação mental vence o medo de dentro para fora. Napoleon Hill ensinava que o desejo ardente, quando aliado a uma ação organizada e persistente, se transforma em poder. Desejo plus fé plus plano a realidade. É essa combinação que destrói o medo. E ela começa com o primeiro passo. Você não precisa correr uma maratona hoje, só precisa calçar os tênis. Você não precisa mudar tudo agora, só precisa mudar uma coisa e repetir. E aqui entra mais uma verdade. Disciplina não é castigo, é liberdade. A mente indisciplinada é caótica. Ela pensa demais, age de menos, sente culpa, procrastina e se sabota. A mente disciplinada tem foco, clareza, propósito, e mesmo quando sente medo, ela não se curva, porque sabe que já venceu outras batalhas. Sabe que o movimento constante é mais forte que a dúvida passageira. Jesus disse: mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2:18. Fé é ação. Crer é agir. E o medo só reina na ausência dessa fé prática. Você pode dizer que acredita em Deus, que confia em si mesmo, que tem um sonho. Mas o que está fazendo hoje que prova isso? Porque sem ação, até o maior dos sonhos morre no deserto da inércia. E não se engane, a disciplina não é natural no início. Ela é como um músculo fraco que treme nos primeiros treinos. Mas com constância ela cresce. E um dia você perceberá que o medo ainda tenta aparecer, mas já não manda mais em você. Vamos a um exemplo simples. Imagine uma mulher que sempre sonhou em escrever um livro. Mas ela dizia que não tinha tempo, que precisava estudar mais, que tinha medo de não ser lida. O tempo passou. Os anos passaram. E o medo venceu, até o dia em que ela decidiu escrever uma página por dia. Só isso, sem pressão, sem metas grandiosas, só constância. 2 anos depois, o livro estava pronto. E não só isso, ela havia mudado completamente como pessoa. Porque o que transforma não é o livro. É o sistema de ação que destrói o medo e constrói uma nova identidade. Identidade se forma por repetição. E a ação é o que sustenta a nova versão de você. Por isso, na próxima parte, vamos falar sobre o que realmente sabota sua ação. O vício do medo, o prazer inconsciente da paralisia e como quebrar esse ciclo emocional e químico com ferramentas práticas e espirituais. Continue. Sua transformação está em andamento e o medo já começou a recuar.
Chegamos agora ao ponto mais delicado, e talvez o mais transformador. Porque o medo não é apenas uma emoção. Em muitos casos, ele se torna um vício. Sim, você leu certo. Um vício emocional. Isso acontece porque o medo libera substâncias no corpo que causam reações físicas intensas. Taquicardia, tensão muscular, foco em ameaças. Com o tempo, o corpo se acostuma com esse estado de alerta constante. Ele passa a associar esse estado ao normal. E, inconscientemente, você começa a procurar razões para se sentir assim. É por isso que algumas pessoas vivem ansiosas mesmo quando está tudo bem. Por dentro, elas sentem que algo vai dar errado, que a paz é suspeita, que o silêncio antecede o caos. O corpo dela se viciou na química do medo. E quanto mais alimentamos isso, com notícias negativas, com comparações tóxicas, com hábitos que drenam nossa energia, mais difícil se torna sair desse ciclo. As redes sociais, por exemplo, são uma máquina de comparação e insatisfação. Você vê a vitória dos outros em tempo real, enquanto enfrenta as suas próprias batalhas em silêncio. Isso alimenta o medo de ficar para trás, o medo de não ser suficiente, o medo de tentar e falhar na frente de todos. Mas aqui está a verdade, que ninguém te conta. Você não precisa competir com ninguém. Sua jornada é única. Seu tempo é sagrado, e o medo dos outros não precisa ser o seu. Muitas vezes, o que mais te paralisa não é o medo de errar, mas o medo de ser julgado, de decepcionar alguém, de ser rejeitado, de parecer fraco. Mas a Bíblia diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João 4,18. E o que é esse amor? É o amor próprio. É o amor de Deus por você. É o amor pela verdade que te liberta. Quando você se reconecta com a sua identidade, com o seu valor incondicional, o medo perde espaço. Porque o medo vive da mentira. Ele diz que você não é capaz, que você não é digno, que você vai fracassar. Mas a verdade é que você foi feito com propósito, com força e com um espírito de superação dentro de si. Napoleon Hill dizia que o medo mais destrutivo de todos é o medo da pobreza. E não apenas a pobreza material, mas a pobreza de espírito, a pobreza de pensamento, aquela que faz a pessoa se acostumar com a mediocridade, achar que viver com medo é normal, mas não é. E para sair desse vício, é preciso romper padrões com força consciente. Aqui vão 3 ferramentas práticas para isso. Jejum de distrações. Fique 24 horas sem consumir nada que alimente o medo. Notícias, redes sociais, comparações, conteúdos negativos. Dê um descanso para o seu sistema nervoso. Você ficará surpreso com o silêncio que vai ouvir dentro de si. 2. Movimento físico. O corpo guarda traumas e também guarda coragem. Atividade física, especialmente ao ar livre, ativa a dopamina de forma natural, regula a serotonina e ajuda o cérebro a sair do modo ameaça. Caminhar, correr, dançar, levantar peso. Escolha algo e se mova. Ação pequena e consistente. Escolha um hábito pequeno que confronte diretamente o seu medo. Se tem medo de rejeição, converse com alguém novo. Se tem medo de errar, comece um projeto mesmo sem saber tudo. O segredo não é o tamanho da ação, é a coragem de repetir até que o medo perca o controle. Você não precisa vencer o medo de uma vez, só precisa vencer hoje e amanhã fazer de novo. Essa é a verdadeira fé em ação. Não é ausência de emoção, é resistência emocional com propósito. A Bíblia fala sobre isso com clareza. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. E o medo, muitas vezes, é o disfarce preferido dele. Resistir aqui não significa brigar. Significa não se curvar, não ceder, continuar mesmo tremendo. Você não precisa se sentir pronto para começar. Você só precisa se comprometer a não ser mais escravo desse ciclo. Na próxima e última parte, vamos falar sobre o que significa viver sem medo, de forma prática, espiritual e duradoura. Como transformar o medo em impulso. Como criar um plano de vida onde a coragem seja o seu novo padrão
E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: vou vencer o medo. Chegamos ao ponto mais poderoso desta jornada. Viver sem medo é uma escolha, uma decisão diária, não uma mágica, não uma ausência completa de dúvidas, mas um compromisso com o seu propósito maior. Porque o medo não desaparece do mundo, ele desaparece da sua liderança interior. Ele ainda pode bater à porta, mas você não o convida mais para entrar. Viver sem medo não significa ausência de riscos, mas coragem para enfrentá-los. Significa construir uma estrutura de vida onde o medo não tem mais poder de veto sobre suas decisões. E essa estrutura começa com visão. 1. Tenha uma visão clara do seu futuro. Gente com medo vive olhando para trás. Gente com fé olha para frente. Qual é a sua visão? Onde você quer estar daqui a 1 ano? 3 anos? 5 anos? Anote. Veja. Imagine. Ore por isso. Se você não definir seu futuro, o medo vai fazer isso por você. 2. Crie um sistema de ação diário. Não basta sonhar. Você precisa de um plano simples, com hábitos repetidos que te fortaleçam emocional e espiritualmente. Pequenos compromissos que você cumpre mesmo quando não está motivado. Lembre-se, a disciplina é o escudo contra o medo. Não porque ela elimina o medo, mas porque te impede de parar por causa dele. 3. Cultive rituais de coragem. Comece o dia com propósito. Ore, medite, leia a palavra. Visualize quem você está se tornando. Declare em voz alta: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma afirmação de autoridade espiritual. É lembrar ao medo que você já está guiado, protegido, suprido. 4. Mude a sua relação com a dor. A maioria das pessoas foge da dor como se ela fosse o fim, mas a dor pode ser o início da sua força. Napoleon Hill dizia que toda derrota traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Ou seja, o medo do fracasso é, na verdade, o portal para sua maior transformação. Sabe o que isso quer dizer? Que aquele projeto que você está adiando, aquele passo que você teme dar, aquela conversa difícil que você evita, tudo isso pode conter o exato crescimento que sua alma pede. Mas só vai descobrir se fizer. 5. Alinhe mente, espírito e corpo. Você é um ser completo. Se alimentar o espírito, mas negligenciar o corpo, o medo volta em forma de esgotamento. Se cuidar do corpo, mas não renovar a mente, o medo volta como ansiedade. Se buscar apenas conhecimento, mas não agir com fé, o medo volta como dúvida. Por isso alinhe os 3 pilares. Mente, com pensamento disciplinado e foco. Espírito, com fé ativa, oração e princípios bíblicos. Corpo, com movimento, saúde e limites claros. 6. Cerque-se das pessoas certas. Você precisa andar com quem alimenta sua coragem, não seu medo. Com quem te lembra do seu potencial, quando você esquece. Com quem te puxa para cima quando você se sabota. Com quem ora por você, sonha com você e acredita quando ninguém mais acredita. Seus relacionamentos ou alimentam sua fé ou enfraquecem sua ousadia. Escolha com sabedoria. 7. Não espere se sentir pronto. Você nunca vai se sentir completamente preparado para os passos mais importantes da sua vida. E tudo bem. A vida não exige que você esteja pronto, só que esteja disposto. Disposto a tentar, a ajustar, a crescer em movimento. Então agora é com você. Você ouviu, entendeu, sentiu. Mas nada disso importa se você não agir. Não adie mais a vida que Deus colocou dentro de você. Não dê mais ao medo o que ele nunca mereceu, a sua obediência. Chegou a hora de dar o primeiro passo, por menor que pareça, de escrever a página que você vinha evitando, de mandar a mensagem, de iniciar o plano, de romper com o padrão. A vida que você quer está do outro lado da decisão que você tem evitado. E se você chegou até aqui, com o coração pulsando, com a alma acesa e os olhos abertos,
Então escreva nos comentários agora mesmo: vou vencer o medo. E comece hoje o seu novo capítulo, com coragem, com fé, com ação.